Já? Podemos? Já terminaram de copiar? Gente, ativem as câmeras de vocês, tá bom? Por favor. Muito lento. Será que é internet? Tá, vamos lá. Tá falando. Gente, vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá aparecendo aí no canto de vocês. Começou. Mas tá aparecendo no canto da tela de vocês aí três letrinhas vermelhas, R e C? Não? Sim? Não? Vocês conseguem ver alguma informação dizendo que está gravando a aula aí? Sim, eu tô vendo. Tá tranquilo. O professor Renan tá aqui comigo na sala, tá bom? Ele tá vendo a aula de vocês, tá vendo como vocês se comportam na minha aula. Então vamos lá, vou tentar compartilhar aqui com vocês um poema pra gente ler juntos, tá bom? Até que horas vai a minha aula? Até que horas vai a aula? Me avisem se vocês estiverem vendo, tá bom? Vocês estão vendo? Me avisem. Eu não tô vendo, professora. Nem eu tô. Tá, vamos lá. E agora? Não. E agora? Estão vendo? Sim. Sim. Sim ou não? Sim? Sim. Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Ele é um escritor brasileiro muito importante, muito conhecido mundialmente, inclusive. E a gente vai ler esse poema dele rapidinho, tá? Vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retintas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Rapidinho, já lemos. O que vocês perceberam lendo esse poema, gente? Que tem uma pedra no caminho dele. Que tinha no meio? Mas por que ele se impressionou com uma pedra no caminho dele, gente? Hein? Talvez pelo tamanho da pedra. Vocês acham que um macaco ou uma tartaruga ia se importar com uma pedra no meio do caminho? Não. Com certeza não. Vocês acham que um animal teria a capacidade de se importar com uma pedra e fazer um poema em relação a uma pedra? Não, né? Depende. Depende da pedra? Gente, essa capacidade de encontrar as coisas no mundo, tá? De se espantar, de ficar impressionado, isso é uma característica nossa dos seres humanos, tá bom? Do homem, tá? Do homem ser humano. Nós somos capazes de nos impressionar com as coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. O animal, ele não tem essa capacidade. E é isso que nos torna diferentes dos animais, tá bom? Essa é a nossa principal diferença dos animais. Vamos lá.
O que nos torna diferente dos outros animais também, gente? O que é a principal característica que nos torna diferente dos animais? Vocês sabem me dizer? Porque a gente consegue raciocinar. Exatamente, tá? Vou botar bem do pensamento. Pensamento. Pensar não é algo comum, gente. Pensar não é qualquer um que consegue pensar, tá? Apesar dos animais terem cérebro, terminações nervosas, essas coisas, o único ser capaz de pensar e de formular um pensamento é o ser humano. Só o ser humano é capaz de formular um pensamento, tá? A gente produz informações, a gente acaba refletindo sobre as coisas da vida. A gente refletiu, como vocês viram naquele poema, sobre uma pedra que estava no meio do caminho, tá? O pensamento. E o pensamento transforma, tá? Transforma. A nossa capacidade de pensar, ela não é fixa, ela não é presa, ela não é uma pedra, tá? Nossa capacidade de pensar, ela está o tempo todo modificando aquilo que a gente é, aquilo que somos, modifica o nosso pensamento, as nossas ideias. Nossa capacidade de pensar modifica aquilo que a gente é todo momento. A gente muda de opinião o tempo todo, na verdade. A gente não fica com a mesma opinião sempre. A gente não tem o mesmo pensamento sempre. O nosso pensamento vai mudando ao longo que a gente vai vivendo da nossa vida. E isso nos torna diferente dos animais, tá bom? A gente consegue formular o quê? Opinião, tá? E professora, mas também a nossa fisionomia é muito diferente dos outros animais. Sim, isso mesmo. Fisionomia, linguagem também, tá? Mas aqui a gente vai colocar o pensamento. Professora, é para copiar o que a senhora está escrevendo aí? Sim, vamos copiando, Tá. tá? Vamos lá. É por meio do pensamento que o homem transforma. Transforma o quê, gente? O que o homem é capaz de transformar? O homem pode transformar o quê? Ele mesmo, né? Ele mesmo. É. Que mais? Também pode criar uma opinião com o pensamento dele. O ser humano é capaz de transformar o mundo por meio do pensamento. Quando a gente constrói e formula diferentes tipos de saberes, diferentes tipos de pensamento, o ser humano acaba transformando ele mesmo, porque ele muda de opinião, e o mundo, tá? Através do pensamento. Foi por meio do pensamento, gente, que a gente inventou muita coisa, tudo que a gente tem hoje, tecnologia, se a gente tem uma casa, se a gente anda de carro, se a gente tem bicicleta, se a gente tem iluminação, tudo surgiu por causa do pensamento. Em algum momento, alguma pessoa pensou, olha uma lâmpada ali, em algum momento, uma pessoa pensou em uma ideia e ela criou. Isso é uma lâmpada, tá? Meu desenho é maravilhoso. Lindo. Sou uma artista. Se alguém Seu desenho é conseguir lindo. desenhar uma lâmpada melhor do que eu vou dar um pirulito, tá? Nossa, esse presente é muito pobre, né? Vamos lá, gente. Olha, foi por meio do pensamento que o homem, o ser humano, conseguiu transformar ele mesmo e o mundo. É por meio do pensamento que a gente tem o quê? Ideias. E as ideias criam coisas que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa casa, saindo pela rua, tá bom? E isso é o que nos torna diferente dos animais, porque a gente tem ideias que são fruto do pensamento, e o pensamento transforma o mundo. O que é transformar o mundo? Por meio do pensamento, eu crio ideias que vão circular no mundo. Eu vou ter carro, eu vou ter tecnologia, eu vou ter o celular. Isso são transformações no mundo, gente.
São inovações que o ser humano vai criando cada dia que passa, vai saindo um jogo novo, vai saindo uma tecnologia nova, um celular mais avançado e assim sucessivamente. E tudo isso é fruto do pensamento, tá? Vamos lá. Tem um filme, gente, ele é um pouquinho antigo, tá? Mas é um filme muito bacana que ele aborda um bichinho muito interessante. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, para vocês verem uma imagem desse filme. Rapidinho, peraí, só um momento. Esse filme, gente, aparece esse animal, tá? Falei um bichinho, mas é um animal. Esse animal é o que a gente conhece como hominídeo. Hominídeo, tá? Professora, eu não tô conseguindo ver. Tá, eu vou compartilhar aqui com você rapidinho, é porque tá demorando. Eu acho que é a internet que tá lendo. Mas já já eu vou mandar para vocês. Só um instantinho, aguardem aí, tá? Já vai aparecer. Vamos lá, é que o meu aplicativo não está me ajudando hoje. Paciência. Será que tá pesado, menino? Aqui, vocês estão vendo? Estão vendo? Tô vendo, professora. Eu não tô vendo. Não tô vendo, professora. Não tá vendo Eu o também macaco aí? não, professora. Também não. Meu Deus. Peraí. Agora eu tô vendo, E professora. agora? Eu tô vendo. Tá, vamos lá. Tá bem. Aqui. Pensar e transformar o mundo, tá? Essa imagem é de um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Olha o nome grandão desse filme. Nesse filme, gente, ele começa com essa cena em que aparece essa figura que parece um macaco, tá? E esse macaco é o chamado de hominídeo, tá? O hominídeo. E o hominídeo, ele encontra uma carcaça de um outro animal que já havia morrido e já estava só os ossos. Ele pega o osso, tem contato com o osso, e ele vê que esse osso pode ser usado como uma ferramenta, como um instrumento. Aí ele começa a bater o osso assim, aí ele joga o osso para cima. Tem uma outra cena também mais na frente em que esse hominídeo, que é esse macaco gigante aí, ele chega num lugar onde tem uma fonte de água e tem outros hominídeos também, outros macacos gigantes. Só que esse hominídeo da foto, ele já tá com esse pedaço de osso, tá? Então, acontece uma confusão em volta desse lago lá, que tem água, o pessoal tava disputando para ver quem que ia ficar com o lago, ficar com a água. E o hominídeo chega lá, e ele tem um diferencial dos outros hominídeos. Ele tem um instrumento, que é uma arma, que é o pedaço de osso. Então, ele bate, ele assusta os outros hominídeos. A partir desse momento, ele começa a utilizar essa ferramenta como um instrumento para ele se defender, para ele espantar os outros hominídeos, tá bom? Isso é uma metáfora, tá, gente? O que é uma metáfora? Nesse filme, mostra que o hominídeo está enfrentando o problema da sobrevivência em um mundo inóspito, ou seja, um mundo difícil de viver, porque havia muito conflito pela sobrevivência. E o hominídeo transformou-se em um humano. Vocês já ouviram falar da teoria da evolução? Que a gente surgiu dos macacos e foi evoluindo? Pois é. Sim. A partir disso, dessa teoria, foi que se criou esse filme. E esse filme relata que,
a partir do momento que o hominídeo ele se transformou em um ser humano. Quando foi que ele se transformou em um ser humano? Quando inventou uma ferramenta, uma arma. Quando ele pegou aquele osso do animal morto e ele transformou aquele osso em uma ferramenta, transformou em uma arma. E isso tornou esse hominídeo, que se transformou em homem, tornou esse hominídeo diferente dos outros animais. Por quê? Porque o homem tem essa capacidade, gente, de transformar aquilo que está à sua volta, transformar o mundo, tá? É uma metáfora que esse filme trabalha. Então, essa ferramenta que o hominídeo pegou, que ele transformou em uma ferramenta, que era o osso de um animal morto, foi se desenvolvendo lá no filme. Aí o hominídeo jogou para cima a ferramenta, que era o osso. Quando a ferramenta, esse osso, foi para cima, foi para o espaço, lá no filme, tá? Vai para o espaço, aí vai rodando para o espaço. Quando chegou lá, se transformou numa espaçonave grandona, assim. É bem louco o filme, tá? Mas o que isso quer dizer, gente? Que o homem tem a capacidade de transformar o mundo. Não foi o que a gente falou? Com essa capacidade, o homem vai desenvolvendo também ferramentas durante os séculos, os milênios que foram passando desde lá do hominídeo e até hoje. E vai desenvolvendo uma tecnologia mais sofisticada, mais avançada, tá? A gente vai fazer uma atividade sobre isso depois. Mas é bem interessante, tá? Vocês entenderam esse exemplo que eu dei do hominídeo? Sim. Entenderam? É um filme muito bacana que fala essa origem dos primatas, como que eles eram. Tá, vamos lá. Então, a gente viu que o homem tem a capacidade de transformar o mundo, e é isso que diferencia eles dos animais. Vocês já copiaram isso aqui que está no quadro? Sim. Já? Então, Sim. vamos lá. Agora, a gente vai falar de um filósofo, tá? Já ouviram falar do Aristóteles? Um filósofo muito importante. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar dele. Já. O Aristóteles, gente, vai dizer que é o uso da nossa capacidade racional, da nossa alma. Ele acredita que a nossa alma tem essa capacidade de raciocinar, tá? Essa capacidade do pensamento. E é essa capacidade que nos permite pensar, tá bom? Então, ele fala que a nossa alma é o que nos permite pensar, exercer o pensamento. Ele vai dizer que a alma humana é dotada de várias faculdades ou várias capacidades, tá? Entre essas capacidades que a alma humana possui, a racional, ou seja, há uma faculdade que a gente chama de racional ou intelectiva, tá? Eu vou colocar aqui no quadro depois, só estou explicando. O Aristóteles, então, acreditava que a nossa alma, que dentro do corpo humano, que esse corpo tinha uma alma e que essa alma tem capacidades. Uma dessas capacidades é a nossa capacidade racional ou intelectiva, tá? Essa capacidade é o que torna os seres humanos mais aptos ao pensamento. Essa faculdade. O que é capacidade, gente? Capacidade é quando a gente fala assim, você não está fazendo uma coisa, mas você sabe que você pode fazer alguma coisa. Alguém pergunta, você sabe fazer isso? Aí você fala, eu sei. Por que você fala que eu sei? Porque você sabe que você tem a capacidade de fazer aquela tal coisa. Então, você sabe que tem a capacidade, não significa que você vai fazer ou que você está fazendo, mas você sabe que tem a capacidade de fazer. Deu para entender? Ter capacidade de fazer, você saber que você tem aquilo com você. Não significa que você está fazendo ou que você vai fazer, mas você sabe fazer. Isso é ter capacidade. Deu para pegar? Então, para o Aristóteles, a capacidade, todos nós, seres humanos, temos a capacidade racional, ou seja, todos nós temos a capacidade de exercer o pensamento. Pensamento.
Mas não significa que nós exercemos isso. Significa que nós podemos exercer o pensamento. Essa é a diferença, tá? Eu vou colocar aqui no quadro os pontos principais e vocês podem estar anotando, tá bom? Alma. Alma para Aristóteles, tá? A alma para Aristóteles. Aristóteles chama a alma de psique. Psique, tá? Mas isso é só detalhe. A alma para Aristóteles tem capacidades ou a alma para Aristóteles tem capacidades ou faculdades, tá? Aqui. A alma tem capacidades ou faculdades. Faculdades é a mesma coisa que capacidade, tá? Qual é a capacidade? Uma das capacidades que a alma tem é a capacidade racional. Tá bem? Racional ou intelectiva. Tá? Intelectiva. São esses dois nomes. Intelectiva vem de que palavra, gente? Intelecto, não é verdade? O que é ser intelectual? Uma pessoa culta, né? Tem capacidade, tem um bom pensamento, raciocina bem, é educada, vem dessas palavras, tá? Então, para o Aristóteles, a alma tem capacidades ou faculdades. Quais são as faculdades? São várias, tá? Mas a principal delas é a racional ou intelectiva. Eu vou pegar até aí? É por meio dessa capacidade que o ser humano exerce o É por meio dessa capacidade racional que o ser humano exerce o quê? O pensamento, tá? Foi o que a gente conversou agora. Anote aí no caderno de vocês. Tá bom? Fica bem? Rapidinho. Já vou sair da frente. Professora, tá meio embaçado. O professor não dá pra entender muito. Não? Tá. Vocês vão colocar... Eu vou digitar lá no chat, tá? Para vocês. Rapidinho. Já vou mandar lá no chat para vocês. Mas deu para entender o que a gente conversou? O que o Aristóteles acreditava? Deu para entender, né? Que nós temos capacidade racional e o ser humano pode exercer o pensamento por meio dessa capacidade. Então, o Aristóteles acreditava que todo ser humano tem capacidade de racionalidade, de exercer o pensamento racional. Ele acreditava que todo mundo que tinha alma tinha essa capacidade. Vamos lá. A alma. Alma para Aristóteles. Professora, que palavra tá no lado de alma? Que eu não tô conseguindo enxergar. Psique, tá? Psique, eu vou colocar aqui.
no chat. Psique. Psique significa alma em grego, tá bom? Lá pro grego, para o idioma grego, psique significa alma, tá? Vou colocar bem aqui. A alma tem faculdades ou capacidades. Capacidade racional da alma. É a capacidade racional da alma, gente. Que o ser humano exerça o quê? Pensamento. Pronto. Coloquei lá no chat, tá, gente? Deixa eu só esperar esse aplicativo aqui que tá lendo. Pronto, vão colocando no caderno de vocês, tá? Tá, o que vai acontecer agora, gente? Ainda tinha mais assunto para a gente trabalhar, só que já falta 10 minutos para acabar a aula e eu vou explicar a atividade para vocês, tá bom? Lembra que eu falei para vocês sobre o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que aparece o hominídeo, que aparece aquele macaco gigante? Lá no Proesc tem uma atividade sobre isso. Vocês terão que assistir um pequeno vídeo, tá? Referente a uma cena desse filme, que mostra exatamente o que vocês estudaram agora, exatamente aquilo que eu falei, que eu tentei falar para vocês, tá? Aí vocês vão assistir esse vídeo que eu deixei já disponível. E vocês vão responder algumas perguntas que tem lá, tá bom? Tem uma pergunta lá no material em PDF. Qualquer dúvida, se vocês não encontrarem, vocês podem pedir lá no grupo, pede para o pai solicitar lá no grupo que eu envio o material em PDF. Mas vocês terão que responder lá no PDF mesmo, de caneta, vão assistir o vídeo, vão responder de caneta, vocês imprimam, tá? Ou então, quem não tiver como imprimir, você vai assistir o vídeo, vai copiar as perguntas no caderno e vai responder no caderno de caneta. Deu para pegar? Só para quem não tiver. Professora, tem que colar no caderno a atividade impressa? Sim. Quem conseguir imprimir a atividade, quem tiver atividade impressa, é para colar no caderno, tá bom? Recorta e cola e responde no caderno. Quem não conseguir imprimir, não puder vir buscar aqui na escola, copia as questões no caderno e responde, tá? Tudo no caderno, gente. Depois desse assunto aqui, a gente pega, cola lá o PDF no caderno, que você imprimiu e responde. Tá? Ok? Entenderam? Eu vou estar colocando, já está lá no Proesc. Já está o link, tudinho, já está a atividade. Atividade para casa, aula 1. Todas as atividades, foi dessa aula que foi aula 1, tem atividade de aula 1, tá? Ok? Obrigada, viu? Vocês podem estar saindo um por um, já fiz a chamada de vocês, tá tudo certo. Tchau, professora. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, Boa aula pra professora. vocês. Tchau. Não esqueça de fazer a atividade, tá bom? Beijo. Oi, Fernanda. Ah, saiu. Sei que ela fosse ficar na aula. Ai, acabou, Jesus. Obrigada. Tá gravando. Não. Eu tô falando aqui, tá gravando, né?
Aham. Ai, Jesus, acabou. É ótimo, Thaís.